Então, o bom dia oficial precisa, né? Bom dia, né? Então, vamos seguir aí. No nosso segundo dia de trabalho, a gente retoma tudo que a gente construiu ontem e segue, né, para o movimento de produção. Então, precisa ser um dia extremamente comprometido, né, com a reflexão e com a produção, porque a gente chega aí por volta das 16 horas, a gente quer fechar, né? Então, a gente precisa seguir produzindo e apresentando todas as propostas, né? Para que a gente possa aí olhar como que a gente conseguiu, ao longo desses 2 dias, fazer a articulação entre todos os nossos estudos, né? E uma proposta de intervenção em cima de resultado. Com foco, claro, no DCRB, que é a nossa principal... É o que é mais importante aqui, é a gente entender o DCRB, esse documento oficial, né, como um aporte, um suporte, um caminho para nos ajudar nos enfrentamentos em relação aos nossos resultados. Mas vamos começar o nosso dia assim, né, falando de viagem, falando de trem, porque esse é nosso movimento, né. E aí a gente vai fazer uma leitura compartilhada, né, fiquem à vontade para ler. Eu vou ler o primeiro verso e aí vocês vão complementando, pode passar aí o microfone um para o outro. Tá funcionando não? Bora, deixa eu ver. A vida é o trem que passa, os sonhos são os vagões, o amor é o maquinista, somos nós a estação. Adquira seu bilhete, faça sua escolha, o trem vai seguindo continuadamente, em cada vagão o desejo de sua mente. Há também tristezas, desilusões, como a passagem na mão. Escolha. A viagem, se longa não sabemos, a bagagem cada dia vivenciada. Para ouvir, podemos, sem mesmo saber da parada. Eu vou ouvir, a viagem. A viagem, se longa não sabemos, a bagagem cada dia vivenciada. Mudar o mundo podemos, sem mesmo saber da parada. A estação nunca pode estar vazia. Será sempre um passeio viver. Se sentar na janela, aprecie. Tudo é passagem, algo pode vir. Cada dia que passa é contagem regressiva. Viaje como se cada instante fosse único, cada olhar como se fosse último. Respire fundo, o caminho é longo. Encontrará diversidades, tristezas, saudades, abismos, retas, curvas. Inúmeras serão as vezes que não veremos o que há além da curva, mas o percurso seguirá sonhando. É massa. A vida é uma viagem, somos passageiros, somos nuvem, somos fumaça. Algumas vezes nos perdemos no trajeto, mas para quem sonha, nada é impossível. Nunca se perde, sempre se encontra. Algumas vezes nos perdemos no trajeto. Escute, ouça, é o apito de mais uma partida. Poderá estar partindo para novos lugares, sem roteiros, sem destinos, sem poentes ou nascente. A direção para a felicidade conduzirá e será conduzido. O maquinista sempre atento na história da vida. De tudo que viver, uma coisa é certa. Não se canse da viagem, prossiga. Lute, grite, implore, mas não desista. Se cansar, acene, sorria. O maquinista não te deixará. Não hesite, não tema. Não tema onde parar. O coração certamente o acalentará. Vamos juntos? A viagem prossegue e sabendo que quer ir. Vá seguro, você consegue. Sabendo sempre que vai valente, sua viagem será eternamente no vagão de primeira classe. Eu fui
fico pensando como que a gente se encontra nesse lugar, né? De quem de professor, né? E de que viagem é essa, e de como a gente se vê representado nesses versos, né? De não parar, né? E que por vezes a gente erra o percurso, mas a gente retoma rapidamente, né? Esse percurso, né? E aí diz assim, olha, respire fundo, o caminho é longo, nós encontramos de fato adversidades, elas vêm tristezas, saudades, abismos, retas, curvas. Se a gente fosse fazer uma extrapolação do texto aí, a gente poderia pensar, né, que curvas são essas, né? Quais são esses percursos, né, que a gente vai fazendo, que vai nos fazendo entrar num movimento de erros e de acertos, né? Porque a gente não acerta sempre, a gente precisa entender isso. E muitas vezes esse lugar de não reconhecimento do quanto eu ainda preciso aprender, ele nos atrapalha, né? Então, se tem algo que, fazendo esses cursos, né, sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, tem algo que a gente precisa entender, né, que as nossas crenças, né, às vezes elas são limitantes, né? Então, e muitas vezes nós professores, como todo sujeito, né, social, a gente se prende nas nossas próprias crenças, né? Então, seja crenças pedagógicas, sejam crenças, né, conceituais, né, e todas ideológicas, e tudo isso vai nos limitando, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Eu acho que um ponto bem importante de equilíbrio eu preciso reconhecer os meus não saberes, né? E esse é o ponto principal para que eu siga aprendendo, né? E há sempre o lugar de seguir aprendendo. Sempre há o lugar de seguir aprendendo. Isso é fato. Então, enquanto professor, nós precisamos ocupar esse espaço dessa viagem, né? Que ela não é retilínea, né? Quem dera fosse, né? A gente teria aí os melhores resultados. Mas não é como o livro sonha, não é como a universidade propõe, né? Do ideal. Não sei se a gente ia gostar, não. Não sei, né? Talvez a gente ficasse feliz, achasse monótono, né? Quais são os desafios, né? Mas se a gente tivesse uma viagem um pouco retilínea, talvez a gente tivesse outros desafios. A gente ia procurar quais são as curvas, né? O homem vai para Marte, explora Marte, se chateia em Marte, sempre explorar outros lugares, né? Novos universos, né? Então vamos lá, né, seguir aqui a nossa viagem. Nós começamos ontem, só recapitular para que a gente possa mergulhar aí na proposta. O que é que nós fizemos ontem? Quem pode me ajudar aqui na recapitulação do que foi feito ontem, rapidamente? Nós ia trabalhar com o projeto de definição. Isso, mas o que a gente fez ao longo da manhã até chegar às 3h30? Pensou o que tinha no DCRB sobre educação integral, sobre interdisciplinaridade. Que momento foi isso? Nós olhamos os conceitos chaves do DCRB, né? Primeiro, antes de chegar nisso aí, a gente foi entendendo o que era esse documento, que movimento foi esse, né? E o acesso a esses documentos. Depois a gente desce um pouco, entra, e aí a gente pensa nos conceitos chaves do DCRB. A gente refletiu sobre a relação que tem Isso, perfeito. Anterior a tudo isso. Verdade. A proximidade. Anterior a tudo isso. Nossa proximidade com esses documentos. A relação, Nossa né? relação. Verdade. Depois a gente desce, entra um pouco mais, e aí mais tarde a gente avança para... Os indicadores. Isso. Fazer estudo de caso, para a Isso. partir daí trabalhar os indicadores. Tá. Caso e das. E depois, esse microfone vai ser invocado aqui. Aí nós trabalhamos no estudo de caso para poder ir para a nossa realidade. Uma coisa que a gente achou interessante, né? Porque eu já tinha acesso ao site, mas minhas colegas não. Você já, né? Já. Mas as outras duas não. E elas acharam muito interessante estar ali viajando dentro do site, Explorando, né? Isso, sabendo novas informações. Às vezes a informação está na palma da mão, né? E ajuda. Não tem como trabalhar sem informação, né?
sem ciência na hora do planejamento, é porque assim, às vezes a gente vai tirando muito a parte de pesquisa do nosso planejamento, né? E aí a gente vai seguindo o senso comum. E assim também, eu achei bem interessante por conta, a partir desses dados, a gente, pelo menos eu, cheguei à reflexão. Então, se eu preciso planejar, eu preciso estar verificando o que é que eu posso estar melhorando na minha prática para que venha contribuir para que esses índices, eles venham mudar. Então, assim, a gente foi muito um momento bem reflexivo, bem na que muitas pessoas não vieram. E, na verdade, elas perderam, mas graças a Deus que nós ganhamos por estar aqui neste momento tão significativo e relevante. Muito bom, para cá. E a leitura dos dados, ela promove um movimento de autoconhecimento. Porque muitas vezes nós já temos um discurso reiterativo de que a educação brasileira, ela não caminha da maneira ideal e potencializada. Mas não existe esse debruçar para realmente mapear quais são as fragilidades, quais são as medidas intervencionistas que são cabíveis naquele momento. As realidades das escolas, elas não são iguais, porque muitas vezes em uma pode ser mais a proficiência, a questão do aprendizado, e outra pode ser o fluxo. Então, é interessante saber a realidade de cada lugar para, através deste conhecimento, as medidas intervencionistas elas serem mais pragmáticas, elas serem mais assertivas. E lá em Santo Amaro, e lá estamos nesse movimento de formações com o corpo pedagógico, o corpo docente, exatamente para ter apropriação, ter este conhecimento, este processo de autoconhecimento e assim trabalhar de um modo exitoso. Estamos também nas avaliações diagnósticas, nós temos instrumentos de tabulação para assim fazer as medidas de modo mais adequado. Hoje, o que é que nós vamos fazer? A gente vai entrar num roteiro, né? Vou trazer aqui para vocês. E vocês estão naquele grupo que foi formado do grupo 4? Grupo 4 não, formação, Fiesta, uma coisa assim, bloco 4. Porque assim eu vou precisar disponibilizar esse roteiro. Por isso que eu pedi a vocês, quem tivesse um dispositivo, né, um computador que pudesse trazer hoje, facilitaria a produção. Esse grupo. Pelo menos alguma pessoa tiver, né, no grupo, pode compartilhar com o seu próprio grupo. Senão a gente dá um jeito. Eu mando para a Mariana, que já tem um contato, e aí a gente vai fazendo. Então, a apresentação do discurso do roteiro orientador do planejamento, esse é o nosso trabalho de hoje, né? Depois, na estação 2, nós vamos ter aí um serviço colaborativo em grupo, que é a elaboração do planejamento da ação pedagógica, e na estação 3 é a sistematização da produção do dia, que a gente segue aí para a tarde, tá? Então, esse é o roteiro que vocês vão trabalhar. Eu vou colocar depois em Word, porque aí vocês podem editar já escrevendo dentro dele, e para depois a gente trazer para a apresentação no final do dia. A unidade temática, né? Vocês vão trabalhar o ano, né, e a etapa de ensino a que se destina a intervenção pedagógica, competências e habilidades, né, da área e dos componentes, temas integradores e a transversalidade no planejamento, que vocês lembram de toda a nossa discussão, nesse desafio de articulação da área, qual é o melhor caminho que a gente pode trilhar. A gente pensou coletivamente aqui que o tema integrador, na verdade, é uma das formas da gente articular a área, né? Os objetos de conhecimento, as estratégias didáticas e a avaliação adequada à ação pedagógica, certo? Isso demanda um pouco de tempo para ela ficar pronta, então por isso que eu estou chamando muita atenção da questão de como a gente mergulha nessa atividade. E aí, para que a gente se preencha um pouco mais sobre competência e habilidade, né, eu convido vocês a analisarem essas duas que estão aí na tela e pergunto para vocês, né? Qual das duas aqui qual é competência e qual é a habilidade? Analisem para que a gente possa seguir aqui nessa
informação, né? E nesse conceito de trabalho, de planejamento por competência e por habilidade. A de cima é o quê? Habilidade. É? Pode justificar? Porque o verbo analisar é um verbo de ação que o estudante deve ter frente, ele tem que conquistar essa habilidade. Já representar as transformações, o verbo representar já vai ser mais genérico, mais geral. Sim, mas tem que ler a organização, o tópico frasal inteiro, para decidir se é uma competência e se é uma habilidade. Tá? Porque os dois têm verbos e tem uma intencionalidade de início com os verbos, né? É intencional mesmo que seja com verbo, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É que a gente sempre vê o analisar como algo mais amplo, né? Isso quando a gente fazia planejamento, a gente ainda está com essa concepção de que analisar é um verbo muito amplo e representar é um verbo mais específico. Sim, então veja que vocês estão... Mas Eu já acredito que seja um verbo, que em cima o primeiro seja competência, o segundo seja habilidade. Porque em cima eu já acredito que seja mais geral, né, para a vida. O de baixo eu vejo como uma ação, né, adaptada para algo mais rápido, específico, para a partir de uma dessas habilidades específicas se atinja acima, que é mais ampla. ele está no tudo aquilo que a gente está falando, só concluindo. Analisar não. Porque quando a gente fala Não, mas eu estou levando em consideração tudo, não só o verbo. mesmo assim, em cima, quando ele fala, analisar fenômenos naturais, processos, com base nas relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas, né? E aperfeiçoe processos produtivos, minimiza impactos socioambientais. Eu acho que também tem uma coisa de mais longo prazo. Né? É isso, mas só que aí você inverteu o processo. Porque, vejam só, aqui, ó, o que é a competência? Ela é mais subjetiva. A competência ela é mais subjetiva, pessoal, enquanto a habilidade é algo mais prático e tangível, né? Então, é por meio do exercício de habilidades específicas que chegamos a uma competência. Então, voltando aqui, onde é que eu vejo esse conceito, né? Onde é que se adequa essa informação de que é mais abrangente, é mais ampla, é mais geral e precisa ter muita, é preciso que tenha muitas delas dentro para que seja, né? Ali está pedindo mais. Ali aonde? O primeiro, analisar fenômenos. Ali é o quê? Competência ou habilidade? Competência. Quem concorda que ali é competência? Eu acho que é o habilidade, contrário. até porque ele fala sobre populações individuais. Então, eu penso que cada pessoa pode agir de forma com respeito ao que está sendo solicitado. Mais abrangente. Temos um impasse. De novo aí, patrão. Olha, na verdade, a primeira é a competência. Ela é mais abrangente, né? A competência ela é mais ampla, ela é subjetiva, né? Enquanto a habilidade, a gente consegue ver o tangível da ação, né? Então, veja que... Isso. Especifica algo que está sendo concluído. Isso, exatamente. De prática, saindo dessa zona da subjetividade indo para o objetivo, o real. É. Então, aquilo mais dentro do que quando eu falo, né, que a gente falou sobre o verbo, que a gente fixa no verbo, porque a gente sabe que alguns verbos eles são bem mais amplos para ser colocado. E quando você coloca, é diferente de você botar propor, analisar, do que você botar localizar. Sim. Mas eu penso que a produção de sentido que há em todo Na verdade, é assim, vamos
Focar. Isso, é aqui, ó. Vamos ver a organização frasal de uma habilidade de uma competência. Quem já estudou, quem já viu isso aqui no detalhe? Isso aqui é a BNCC, está organizado dessa forma, e todo documento, que toda habilidade e competência, ela também está organizada por esse tópico frasal. O que é que nós temos dentro das habilidades e das competências, né? O que é que a gente tem aqui? 3 elementos importantes que constituem uma habilidade ou competência. O que é que nós temos dentro? Processo cognitivo, que são as operações mentais que todos, né, e a gente sempre se refere aos estudantes, o processo cognitivo é o que precisa ser feito, são as operações mentais. A gente tem o objeto de conhecimento, que é o tão desejado, o quê? Conteúdo, né, que os professores sonham, dormem e acordam pensando nos conteúdos, né? Se não tiver conteúdo, eu morri. E o contexto, onde ela acontece, né? Vamos aqui analisar processo cognitivo. Então, a gente tem, ó, diferenciar, né? Aí, veja, verbo, né, que explicitam aí os processos cognitivos envolvidos nessa habilidade. O que é que ele precisa fazer? Diferenciar. O que? Escravidão, servidão e trabalho livre. Nós temos aqui, né, nesse complemento do verbo, a gente tem o objeto de conhecimento, que é o conteúdo que está sendo trabalhado. E só que aqui a gente tem um limitador, né? Que é o contexto. Onde é que eles vão? É sobre tudo? Não. É especificamente no mundo antigo. Então a gente tem diferenciar escravidão, servidão, trabalho livre, onde? No mundo antigo. Então, é preciso que a habilidade e a competência ela tenha, né? Os processos cognitivos, ela tem conteúdo e ela tem também contexto. Para muitos professores, e isso causa uma angústia, e eu percebo isso no ato do planejamento, é achar que o trabalho com habilidade e com a competência vai fazer com que eles larguem mão de conteúdos. Não é isso, gente. Não é isso, né? Há um apego muito grande, disciplinar até, aos conteúdos, né? Que nós chamamos de grade de conteúdo, né? Só a grade já é ruim, o nome já é ruim. Então a gente pensa, na verdade a gente precisa formar um sujeito para muitas coisas, de modo que ele fique competente em. Então ele vai precisar desenvolver muitas habilidades. Por que que há aqui uma preocupação, né? Qual é a intencionalidade de que a gente trabalhe aqui com o verbo? Tem a ver com algo que eu conversei com vocês ontem sobre o trabalho com habilidade e com competência. Como a gente falou de muitas coisas, né? Talvez vocês não se lembrem, mas qual é a intencionalidade, né, de ter aqui iniciado por verbo? Um dos aspectos que o verbo possui é representar processo. Ação, né? Ação está fenômeno processo. Sim. Então, quando a gente pensa aqui, olha, ontem nós falamos sobre evidências e aprendizagem, né? A organização frasal da habilidade e da competência é para tornar esse processo visível. Então, quando eu penso aqui em diferenciar, eu já consigo pensar em quais evidências de aprendizagem eu vou conseguir olhar nos estudantes, né? E aqui eu já começo a pensar quais instrumentos e ou processos de avaliação me permitem olhar se os sujeitos diferenciam. Entende? É complexo, mas olha como é como se a nossa ficha caísse. Bom, não é apenas para a gente ter um bloco lá, bonito, organizado, de habilidades e competências, apenas. É para a gente pensar que um planejamento focado em habilidades e competências me permite ter um olhar muito mais refinado do processo de aprendizagem. Porque quando eu trabalho com a habilidade e com a competência, me permite olhar quais são as evidências e eu pensar no meu planejamento. Lembra que eu falei de planejamento reverso? Quando eu estou aqui planejando, eu já preciso pensar quais são as evidências de aprendizagem.
Quando eu penso em evidências de aprendizagem, eu penso em quê? Quais instrumentos de avaliação me permitirão olhar se Marcos, João, Maria e José estão diferenciando escravidão de servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, será que a prova, o teste, serão suficientes como evidências de aprendizagem? Então, nesse ato do planejar, essa ação pedagógica que nós vamos agora, vocês estarão trabalhando com competência e com habilidade. Já escolheram ontem as competências que dão conta do desafio, já está aí no caderninho. E hoje vocês vão agora organizar uma ação pedagógica focada em área, não é apenas o componente. Os componentes agora têm uma cabeça de área. E agora vocês, quando vocês forem descer para a especificidade das habilidades dos componentes, focados no tema integrador, vocês precisarão também pensar nos processos de avaliação. E todo planejamento, a gente precisa pensar nos processos de avaliação. Quando a gente planeja de modo responsável, né, a gente levanta um processo de avaliação que seja, né, realmente nos dê conta ou dê conta de trazer para nós sobre aquilo que nós estamos mobilizando lá na sala de aula. Então, por vezes, só os instrumentos que a gente tem usado até o momento, ele não dá conta de olhar. E no trabalho com habilidade, né, era muito mais fácil esse instrumento nos servir para os conteúdos, né? Então, era muito fácil localizar. Só que a habilidade tem a ver com o saber fazer, a junção dessa competência, do grupo de habilidades para ter uma competência tem a ver com saber fazer, né? Então, a gente precisa pensar, que instrumento é esse de avaliação que efetivamente vai dar conta de trazer essas evidências de aprendizagem? Reflexivos? Seguindo. Então, a competência ela é mais subjetiva, pessoal, enquanto a habilidade é algo mais prático e tangível. E é por meio do exercício das habilidades específicas que chegamos a desenvolver competências. Ou seja, nós precisamos desenvolver muitas habilidades para ser competente em, né? Posso? Habilidades são capacidades que uma pessoa adquire para desempenhar determinado papel ou função. Já a competência é mais ampla e consiste na junção e coordenação das habilidades com conhecimentos e atitudes, né? O que é isso aqui? A gente trouxe aqui um pouco da taxonomia de Bloom, né? Porque, inevitavelmente, né, pensar em habilidade e competência, a gente pensa em taxonomia, né? Então, no passado, talvez a gente até usou esse quadro sem consciência dele, né? E né, a gente ia usando só para localizar verbos, né? Para o planejamento, né? Exatamente, é mesmo, professor. Só que hoje a gente pensa nos processos, né, de como a aprendizagem acontece. Nós ficamos muito tempo nessa primeira coluna, né? Porque nós entendíamos que a memória era principal no ato da aprendizagem. E aí a gente investia muito na memorização. Só que a gente foi entendendo pelos estudos e pelas pesquisas que existe um processo, né, de aprendizagem e a BNCC ela está organizada de uma forma muito bacana, gente. A gente precisa estudar mais o documento. E tem uma progressão. Então, a organização das habilidades, elas estão da mais simples para a mais complexa. Veja como, quando eu falo do processo de consciência e da relação que a gente tem com esses materiais, não é apenas de saber que ele existe, mas qual é a profundidade do conhecimento que eu tenho sobre a produção, né? Então, assim, se nós temos uma organização do mais simples para o mais complexo, né? E a gente sabe que uma habilidade, né, ela não se desenvolve apenas, né, naquele momento, naquela atividade ou talvez naquele ano, e ela vai perpassando e tendo desdobramentos, a gente vai entendendo que a gente passa por campos, né, que são extremamente importantes e que levam
tempo para esse desenvolvimento. Então, aqui a gente tem o campo do memorizar, do compreender, aplicar, analisar, avaliar e elaborar. Então, isso nos faz, nos dá nortes também quando a gente vai para o nosso planejamento. Então, olhar para as habilidades do DCRB, do RCM, né, que estão aí inspirados na BNCC, é também buscar compreender como esses movimentos cognitivos acontecem, né? Então, queira tirar? Tirou, pronto. Então, a taxonomia de Bloom é um sistema de classificação usado para definir e distinguir diferentes níveis de cognição humana, né? Vamos fazer um exercício interessante aqui, Veja. A taxonomia de Bloom é um sistema de classificação para definir e distinguir diferentes níveis de cognição humana, pensamento, aprendizagem e compreensão. Entenderam isso aqui? Agora volta e olha aí, quando a gente fala em níveis de compreensão humana. E não apenas verbos. Entende? Então, há uma progressão nesse nível de cognição, né? Então, a gente não pode estar parado apenas num campo dessa cognição. Entenderam? Memorizar, por exemplo, né? Reconhecer, lembrar, identificar, que são mais usados, né? Isso. Então, assim, tem todo um movimento de avanço nesse processo de cognição humana. Progressão, né? Progressão. Não é bacana? Eu não sei se você lembra de um programa P, Programa de Enriquecimento Instrumental. Se alguém aqui lembra, trabalhou aqui há alguns anos, tem muito a ver com isso aí, não é? Não sei se vocês lembram do P, que era um programa de enriquecimento instrumental, e justamente ele passa por isso aí, né? A questão do gestar, não é? Não, o gestar tinha... O gestar tinha um material, assim, incrível. É uma pena, né? Eu fiz algumas coisas. Eu fui formadora aqui no estado. Então, essa progressão são níveis de cognição, né? Então, é importante. Veja que o que eu quero, na verdade, fazer com que vocês pensem, ou que vocês retomem, né, como a professora acabou de fazer aí, como esses conhecimentos, eles impactam no planejamento, né? Na escolha da ação. Então, veja que vocês definiram ontem um desafio que vocês vão trabalhar com eles agora, com eles, né? E aí vocês vão montar uma proposta que seja real, coerente, que seja execuível também lá na sala de aula. Eu fico olhando como aplicar com meus colegas, porque é interdisciplinar, né? Vocês estão aqui para isso, para a gente pensar um pouco aqui o que é para ser pensado lá também, né? Em área e não apenas no componente. Então, vamos para a nossa oficina de planejamento de uma ação pedagógica. Iniciar o procedimento do roteiro orientador do planejamento. Então, escolher pelo menos um tema integrador para ser trabalhado transversalmente na ação pedagógica, certo? Elaborar habilidades específicas por área de conhecimento. Aqui tem um desafio que é bem grande. Então, vou deixar ele assim um pouquinho para o final, porque o que a gente fez, né? Além da gente navegar e buscar lá no DCRB, a gente criou também habilidades, né? Todos os grupos que eu formei ao longo desses 4 e agora 5º bloco de formação, criou pelo menos 3 habilidades, né? Para essa proposta. Buscou as que já existem, que se adequava à proposta, mas também criou, né? Vamos seguir, ver qual é o andamento do grupo, tá? E aí, se a gente perceber que talvez não dê tempo, a gente retira. Mas vamos deixar aqui, porque é um exercício importante também do professor pensar como que se cria, né, essa habilidade, né? Aí você pode perguntar, mas por que, já que eu tenho que criar habilidades se as habilidades já existem lá, estão no documento? O que pode acontecer, na verdade, é de você estar montando um trabalho que você olhe e o que você quer talvez não esteja lá, né?
Então você diz assim, gente, mas aqui, o que eu quero não está aqui, né? Então aí é um movimento. É claro que para fazer parte do documento precisa passar pela revalidação, né? De todo o corpo e conselho. Mas para aquela proposta, né? Que nós estamos montando, a gente pode sim, no planejamento, pensar na criação de habilidade. Mas não quero que vocês se preocupem tanto com isso agora, tanto quanto na elaboração de uma proposta que vocês farão a apresentação metodológica aqui no final do encontro, certo? Então vamos lá. Bom, eu vou agora pegar o arquivo e ver como que a gente compartilha com vocês, certo? Quem está no grupo? Só uma? Pode criar um outro, porque assim, esse grupo, porque vocês seriam, que eu estou, né? Que foi o inicial criado para o chamamento do regular, né? Que vocês estão na repescagem. Mas aí assim, se vocês puderem criar um grupo aí agora, aí me coloque e eu vou colocando os documentos. É bom que eu vou compartilhando o caderno de orientação, o próprio documento e o que tiver a gente vai colocando. Posso. Passa aí uma listinha rápida, aí a gente vai, ó. Eu vou colocar, porque assim, olha gente, foquem aqui um pouquinho só pra gente finalizar esse momento. Vocês vão trabalhar, com os mesmos grupos que estavam ontem, são 3 grupos, certo? Então nós teremos aqui 3 propostas, ok? Retomando o que vocês já fizeram, focando no desafio, já elegeram as competências e agora vai abrir a proposta, ok? Então eu vou colocar, montem um grupo rapidinho que eu vou colocando os documentos, aí eu vou disponibilizar o roteiro, tá em Word, porque vocês podem ir preenchendo já dentro do documento. Certo? Isso. Isso mesmo. Então é isso. Nesse momento vocês podem se organizar em grupos e eu vou disponibilizar o material, certo?